Como fazer um currículo impossível de ser ignorado? Fazer um currículo, ele é fácil, mas fazer um currículo que, de fato, seja impossível de ser ignorado, ele não é fácil. Mas ele é simples. Requer algumas habilidades, como, por exemplo, a habilidade da atenção aos detalhes. Os meus alunos da Academia da Empregabilidade, eu sempre falo, assim, o currículo, acho que de todas as etapas de um processo seletivo, o currículo é, se não, a mais importante. Por quê? Porque é o pé inicial. É aquela coisa assim, como você começa uma coisa, diz muito como aquilo, o que aquilo vai virar. Então, se você não começa com dedicação, com atenção aos detalhes, prestar atenção de o que está por trás, né, dos conceitos que estão por trás do currículo, você vai ter dificuldade de fazer isso nas outras etapas. Então, assim, a dica, assim, que eu já vou dar logo de cara é não negligencie todas as etapas de fazer um currículo vencedor. Porque você vai pagar a conta lá na frente. Em qual sentido? No sentido de que, se você não fazer um bom currículo agora, ele vai ser determinante para você ser chamado para uma próxima etapa, que seria o convite para a entrevista e, de fato, iniciar um processo seletivo, ou ele vai te dar um tiro no pé e você não vai ter nem ao menos a chance de mostrar o profissional que você é perante a empresa. Você não vai ter nem um convite para a entrevista. Então, você já mata as suas chances logo de cara. Não negligencie. Quando eu falo de currículo, eu falo que o currículo ele tem duas partes. Tem a parte de formatação de um currículo e tem a parte de conteúdo. Você precisa entender que as pessoas elas se atraem por semelhança. Quanto mais você se assemelhar àquela empresa, àquela vaga, mais chances você tem de ser aprovado. Então, já quebra aquela crença de que um bom currículo é o cara mais capacitado tecnicamente. Mentira, não é. Quer dizer que se você não tiver os pré-requisitos técnicos para a vaga, você vai ser chamado? Não. Mas não é uma verdade absoluta que se você tem todos os pré-requisitos da vaga, você vai ser chamado. Inclusive, eu tenho um aluno meu da academia que está no processo, ele começou no processo agora, nessa última turma da academia, e não faz nenhum mês, e ele é altamente qualificado, inclusive o cara está terminando o mestrado, né? Então ele tem muito potencial na área dele, porém ele chegou no processo da mentoria, falando assim, Joyce, será que eu vou ter que fazer um doutorado, um MBA, o que mais eu vou ter que fazer para ser chamado? Porque faz um ano que eu não tenho um convite para entrevista. E eu falei assim, para tudo. O que está acontecendo é que eu suspeito que o seu currículo não está demonstrando todo o seu potencial. Porque potencial você tem, eu estou vendo você, eu estou conversando com você. E com o meu olhar clínico de anos de recrutamento, eu bati o olho nele, eu sabia que ele tinha potencial, né? Quem treina muito isso, a gente fica com o olhar apurado nesse sentido. E aí foi o que eu falei para ele. Falei assim, não me parece que é um gap técnico, né, de conhecimento, me parece que é algo no seu currículo. E, de fato, pedi o currículo dele batata. Foi assim, na hora eu olhei e falei assim, Jesus. E uma semana a gente adaptou o currículo dele, né, lógico, né, que realmente estava bem ruim. Ele até, eu posso falar porque ele mesmo começou a entender o que tinha por trás de um bom currículo. E hoje ele fala, nossa, é outro currículo, parece até outra pessoa. Agora ele já está tendo, já participou de 2 processos, agora já recebeu essa semana mais 2 convites para entrevista. Então o negócio começou a fluir. Então, atenção aos detalhes. Aquela coisa, você vai dedicar um tempo agora, talvez até horas agora, para elaborar um currículo, para que ele fique bem adequado, bem atraente, bem interessante. Mas é um tempo que você vai dedicar agora, mas que você vai colher frutos com certeza,
né? Então, não faça um currículo de 5 minutos. O que a maioria das pessoas fazem hoje? Principalmente quem não conhece essas técnicas. Acaba pegando aí na internet o modelo padrão de currículo, baixa aquele PDF, vamos dizer assim, e vai replicando aquilo ali. Pega aquele modelo e vai, eu só vou atualizar aqui o meu nome, vou atualizar aqui. Isso funciona, mas não funciona. Principalmente quando você quer uma vaga realmente diferenciada, uma vaga numa multinacional, uma vaga que é concorrida, que tem outros profissionais tão capacitados quanto você, tecnicamente. Então, você tem que ser estratégico desde já. Um segundo ponto antes de entrar nas técnicas de fazer um currículo vencedor tem até uma pesquisa, eu sou péssima para nome de filme, de autor, de tudo isso, mas tem uma pesquisa americana de uma neurocientista que ela diz o seguinte, que ela comprovou o seguinte: quando a gente bate o olho em alguém, sabe aquela primeira vista? Né? Aquela impressão à primeira vista? Então é mais ou menos isso. Então você bate o olho em alguém que você nunca viu, e sua mente, por uma questão de proteção, faz a seguinte pergunta, e é uma coisa automática, não é consciente, que é: aquela pessoa me oferece algum tipo de risco mesmo? Se a nossa mente, assim, rapidamente fez um scanner ali, né, tirou um raio-x daquela pessoa e falou, não, ela não é uma pessoa que te oferece risco, ela vai para uma outra pergunta, que é: o que aquela pessoa pode me agregar, então? É um instinto da nossa mente para nossa proteção. Então, todo mundo, quando bate o olho em alguém ou em algum documento, que é o caso do currículo, tem esses 2 segundos aí, né? Tem um tempo muito rápido para você cativar ou não. Não sei se você já passou pela experiência de pegar um livro e pela capa falar assim, eu vou levar ou eu não vou levar. É isso que acontece com o currículo. Então, você tem, assim, papum, né? Na velocidade da luz, você tem que chamar atenção. E o currículo é o primeiro contato que você vai ter com aquela empresa. A primeira coisa que você olha no currículo é a formatação. E essa formatação tem que estar muito limpa, muito clara, muito nítida. E tem que chamar atenção por conta da facilidade de leitura. Tem que ser fácil de achar ali, né, as informações que eu, recrutador, estou procurando. Eu montei aí uma formatação padrão para ajudar os meus alunos e vou compartilhar com você aqui agora, tá? Que é como se fosse umas regrinhas, como se fosse a norma ABNT dos trabalhos de faculdade que você já fez ou faz aí, tá? Na verdade, é bem mais fácil do que as normas ABNT. Se você manja das normas ABNT, você vai tirar de letra essas regrinhas de formatação de um currículo. Então, quais são essas regras? A primeira regra é: o currículo ele precisa, no máximo, 2 páginas. Tá? Por que 2 páginas? Porque você vai bater o olho no currículo, se você ver lá, tem, sei lá, 10 páginas. Eu já recebi currículo com 10 páginas, tá, gente? E tem muitas páginas, já automaticamente o recrutador fala assim, nossa, eu tenho 300 mil currículos aqui na minha caixa de e-mail e eu não vou ler 10 páginas de currículo, desculpa. É importante que seja, no máximo, 2 páginas. Se você está início de carreira, isso não vai ser um problema para você. Tá? Na verdade, muitos, quando está iniciando a carreira e não tem experiência, que é um dos pontos do currículo, até me falam assim, Joyce, não deu deu muito pouco, deu 3 linhas, 3 parágrafos. Aí também muito pouco também é ruim, mas eu vou te ajudar a alimentar esse currículo. Uma outra regra de formatação: fonte, tamanho, modelo de documento. Então, eu sempre sugiro o mais simples possível. Nesse caso, é aquela frase do MasterChef, menos é mais. Trabalhe com Word, não venha com currículos com formatações muito bem elaboradas, como uma apresentação, coisa parecida. Não, um Word básico, tá? Uma fonte ali Arial, um tamanho de fonte em 10, 12, uma coisa limpa, clara e transparente. Fácil de bater o olho e identificar o que eu, recrutador, estou procurando,
tá? Evite essas formatações com muita coisa, evite cores no currículo, evite planilhas no currículo. Eu sei que tem uma galera aí que adora colocar planilha no currículo. Evite, isso é a morte para um recrutador. Quais são os pontos que precisam ter no currículo? Então, o primeiro ponto é, e literalmente nessa ordem, tá, gente? Simples assim, é nessa ordem, é padrãozinho. Então, quais são os pontos importantes que tem que ter? Seus dados pessoais, é a primeira coisa que precisa vir. Segundo, o objetivo. Tem muito currículo sem objetivo. E objetivo e resumo, que é o terceiro ponto, são os mais importantes. Se você não tem um currículo que tenha objetivo e resumo, acrescente isso, faça essa adaptação a partir de agora, porque é super importante aí. Aí, depois dos seus dados pessoais, do seu objetivo, do seu resumo, vem a sua formação acadêmica, vem depois conhecimento em idiomas. Lembrando que se você tem, por exemplo, inglês básico, quer dizer, você não tem um conhecimento num idioma que realmente seja valioso. Então, nesse ponto, aí você pode medir se você coloca ou não coloca, mas não vai fazer grandes diferenças. Agora, se você tem um conhecimento num idioma a nível intermediário, avançado ou até mesmo fluente, com certeza coloque esse tópico. Depois disso, vem as suas experiências, e aí eu vou lá para a pergunta. Na verdade, o Rodolfo me fez uma pergunta e a Vanessa também já tinha deixado aqui, mas eu já vou responder. Experiências. Quando alguém não tem experiência na área, como fazer o item experiência no currículo? Ou você deixa de fato em branco, deixa lá o item experiência e acrescenta, não em branco, mas acrescenta ali uma frase, um parágrafo no máximo, falando, busco a minha primeira experiência, ainda não tive oportunidade de entrar na área, né? E demonstra isso, ou é o que eu indico para quem não tem experiência e está querendo entrar na área, faça trabalhos freelancers ou até mesmo voluntários. Eu já tive, inclusive, casos, mais de um, que meus alunos chegaram e falaram assim, Joyce, mas eu não tenho experiência nenhuma. Eu sentei para ajudar a fazer o currículo, tá, mas você nunca fez nada na sua vida, assim, nada, não remunerado? O que você faz de final de semana? Ah, de final de semana eu ajudo, sei lá, minha avó lá no comércio que ela tem. Ou, eu frequento a igreja e faço trabalhos voluntários na igreja, ações sociais na igreja. Isso super interessa, né? Mas não é todo sábado. Ok, você põe lá e discrimina. Fala assim, participei aqui um final de semana de uma ação X, ou um freelancer que eu fiz informal. Uma outra coisa são os estágios não remunerados da faculdade. Então, na minha época de faculdade, eu sei que tem alguns cursos, não são todos, e também depende da instituição que você está cursando, mas na minha época de faculdade, lá na minha faculdade de psicologia, a gente tinha a questão de estagiar. Cada semestre a gente passava um período ali, dedicava algumas horas com práticas relacionadas à psicologia. Se a faculdade promove algo nesse sentido, é uma vivência. Ela não é remunerada e não é carteira registrada, mas nesse início de carreira vale. E é super bem quisto pelo mercado de trabalho. Diz muito ao seu respeito, ao seu perfil comportamental quando você pratica ações voluntariadas. Vai ter um preconceito, vamos dizer assim, de que você é uma pessoa voltada a ajudar, tem iniciativa, é pau para toda obra, sabe? Então eu falei, dados pessoais, objetivo, resumo, formação acadêmica, idioma, se você tem ou não, experiência profissional, aí eu já respondi as duas perguntas que me fizeram, cursos e certificações e formações adicionais. Então, basicamente, tem que ter esses pontos aqui. Agora, vamos falar de conteúdo em relação a eles, tá? Os dados pessoais não tem segredo. O que é interessante ter nos seus dados pessoais? Seu nome completo, o seu endereço completo, o seu telefone e o seu e-mail. Mais do que isso, não é necessário.
principalmente dados em relação ao seu CPF, ao seu RG, ou tenho carteira de motorista, não tenho, a sua idade, isso tudo é frufru. O objetivo, como que você faz o objetivo? O objetivo tem que ter uma palavra, no máximo 2 palavras. É assim, não é uma frase, não é um parágrafo, não é nada disso. É uma palavra, no máximo 2. E aqui é o pulo do gato do objetivo, que você tem que se assemelhar com a vaga. Ou seja, vamos supor que você está procurando uma oportunidade de estágio ou de trainee, beleza? Você pode colocar lá 2 palavras, estágio, trainee, ou só estágio. Aí surgiu uma vaga onde o título da vaga está como estagiário de TI. Aí já é estagiário TI. Aí tem também uma outra vaga que lá tá assim, estagiário de tecnologia. Você percebe que é a mesma coisa, só que a palavra é diferente? Parece uma coisa tão besta, insignificante, mas faz toda a diferença. Lembra que o entrevistador, ele tem poucos segundos para se cativar com o seu currículo ou não. E é aí que mora o pulo do gato. Através do objetivo, você pode levar a vaga ou não. Então, preste muita atenção no título daquela vaga e adapte o seu currículo, principalmente o seu objetivo, com o nome do título daquela vaga, exatamente como está lá. Se é TI, faz TI, se é tecnologia, faz tecnologia, se é programação, faz programação e assim vai indo. Claro, se realmente for de encontro ao seu objetivo. O outro pulo do gato é no conteúdo do resumo. O resumo é também, lembra que o objetivo e resumo são os 2 pontos mais importantes do currículo? Então, no resumo, você tem ali um parágrafo, não mais do que isso, tá? No máximo, se for um parágrafo pequeno, eu te dou a chance de ter 2 parágrafos pequenos. Ali, você vai usar da mesma estratégia de aproximação, de assimilar, de ser semelhante à vaga. Escreva de fato o resumo. Então, tenho 20 anos de idade, curso a graduação de sistemas de informação, de ADM, enfim. Busco a minha primeira oportunidade na área e almejo trabalhar com. Aí entra o pulo do gato. Você pega na descrição da vaga, toda vaga que se preze tem a descrição ali dos pré-requisitos daquela vaga e das atividades que provavelmente você vai atuar quando você entrar na vaga. Então, você vai pegar aquelas palavrinhas ali, que é o que a gente chama de palavra-chave, e vai agregar ao seu resumo e ao seu currículo. Aí você vai colocar, busco a minha primeira oportunidade na área de tecnologia, por exemplo, e tenho interesse em atuar com programação Java, com planilhas em Excel, sei lá, estou inventando aqui. Aí você vai pegar aquelas palavras e agregar no seu resumo. Claro, sempre sendo muito genuíno. Então, se a vaga te brilhou os olhos, quer dizer, você tem uma predisposição, você quer fazer aquilo. Então, de fato, é genuíno você dizer que você se interessa por aquelas tecnologias e por aquelas atividades. A formação acadêmica cursando graduação na instituição X com a data de conclusão Y. O idioma tem um idioma, conhecimento em inglês, espanhol, francês, italiano, seja no nível intermediário, avançado, fluente. Se você teve alguma vivência no exterior, algum intercâmbio, você põe ali também. A experiência profissional eu já te falei. E aí tem a questão do cursos e certificações. Lembrando que nesse campo de cursos e certificações, você tem que ser muito estratégico para entender o seguinte. Às vezes a gente faz cursos até por hobby, mas ele não conversa com a vaga que é o seu objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um hobby de culinária. Eu sempre uso esse exemplo. Não é o meu caso, viu? Já fica claro. Mas vamos supor que você goste, de culinária, e aí você fez lá um curso, tem uns cursos de massas e molhos, por exemplo. E aí você fez lá um cursinho de massas e molhos. Você tem esse certificado, mas vamos supor que a vaga que você está almejando concorrer
é uma vaga de tecnologia, uma vaga na área de administração, é uma vaga, sei lá, na área financeira, é uma vaga na área de marketing. Quer dizer, não conversa com esse curso, essa formação, com esse certificado que você tem. Então, nesse caso, ele não entra. O que entra são todas as formações que você tem, todas as participações em cursos, palestras, workshops e afins que tenha relação com a área que você atua e que você almeja atuar. Nesse caso, se você não dispõe de dinheiro para investir numa formação além da faculdade, porque eu sei que a faculdade já dá um custo alto, sugiro você utilizar aquelas semanas, né, que tem palestras. Então, eu mesma participo de muitas semanas de tecnologia em muitas faculdades, e as faculdades dão certificado de participação daquela palestra para quem participou daquelas palestras. Então, isso agrega seu currículo, conta. Eu sei que às vezes você olha para essa semana da tecnologia e não dá nada para ela, né? Vira a semana do saco cheio, preguiça, Netflix, sofá, pipoca, né? Mas se você não tem nenhum curso, às vezes vale a pena, às vezes não, vale super a pena você ir para essa semana, não apenas pelo certificado, mas pelo conhecimento, pela interação e tudo mais, né? E isso vai agregar bastante no seu currículo, porque dá um diferencial, que é, de novo, na mente do entrevistador, vai olhar e falar assim, nossa, esse cara, ele se atualiza, esse cara tá afim de trabalhar nessa área, ele realmente está se empenhando, porque ele está indo além de apenas fazer a faculdade. E as informações, só para a gente ir encerrando, o último ponto é informações adicionais. Esse ponto é opcional e serve para você colocar ali informações que não couberam nesses outros pontos que eu falei, que não condiz com esses outros pontos. Então, por exemplo, se você tem alguma deficiência física, ou, por exemplo, eu tenho tem um outro cliente agora que me veio à mente que a gente utilizou esse adicional, que ele utilizou para, eu tenho disponibilidade de mudanças de cidade. Então, eu estou aberto a oportunidades, seja em São Paulo, no Rio, enfim, em outras cidades, ou até mesmo fora do país. Esses pontos adicionais é para você colocar informações que você acredita que o entrevistador pode se interessar, mas que não encaixaram com nenhum outro ponto. Então, é isso. Tem muita coisa a mais porque a gente podia falar sobre currículo, para ele ficar realmente, né, irresistível, mas por hoje eu acho que já devo ter te ajudado pra caramba. Sabendo disso, busque se destacar, busque sair da média, busque se tornar irresistível desde já. E fica aqui a dica para você sempre vir para as lives, interagir comigo, inclusive você pode deixar sugestões de tema, esse tema do currículo. Eu já tinha feito outras lives sobre esse tema e surgiu de novo através de um seguidor do Instagram esse tema, então você também pode pedir temas, né? Pode sugerir temas de live, de conteúdo, super gosto. Um beijo e tenha uma feliz semana. Tchau, tchau.